Louvo a Deus pela vida do pastor William. Confesso que o pouquinho que eu sei, aprendi com ele. Então, vocês têm um pastor que realmente é um homem de Deus, que tem se dedicado à palavra do Senhor, desde a sua infância, como Timóteo. E Deus levantou uma ungida do Senhor, pastora Bianca, para estar do lado dele. E louvado seja Deus por tudo que o Senhor tem feito nesta família e tem feito neste lugar. Amém? Nós estamos alegres, porque 3 anos, de comemoração do aniversário do ministério. E Jesus, ele se alegra com as comemorações, com as festas. Ele começou o seu ministério em uma festa de casamento, operando o seu primeiro milagre. E com certeza nessa manhã tem milagre de Deus no nosso meio. Tem operado o Espírito Santo, porque o nosso Deus, ele é um Deus bom e ele tem prazer em abençoar o seu povo. Amém? Graças a Deus. Assentados mesmos, amados. Vamos abrir a palavra do Senhor na 3ª epístola de João. Se você for para o Apocalipse, você volta Judas, aí você acha a 3ª carta de João. Amém? Você vai para o Apocalipse, aí você vai encontrar um livro bem pequenininho que é Judas. Aí, João, amém? Diz a palavra do Senhor, verso 1 e 2. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém? A palavra do Senhor nos mostra aqui um desejo do apóstolo João em relação a um dos seus discípulos. E aqui ele ministra uma bênção sobre a vida desse discípulo chamado Gaio, profetizando sobre ele prosperidade e saúde e que a sua alma vá próspera. João, como você sabe, foi o discípulo amado do Senhor Jesus, o único que contemplou Jesus em grande glória. Se você for para o livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, você vai ver João descrevendo Jesus com todo o seu esplendor, com toda a sua glória. E ali João, com detalhes, ele fala de como ele viu a glória de Jesus e como ele contemplou um Jesus ressurreto, um Jesus vivo. Eu fico me colocando no lugar de João e pensando, João que tinha um costume, de andar com Jesus, de ser amigo íntimo de Jesus, de deitar no colo de Jesus, e depois ele teve o privilégio dado por Deus de contemplar esse Jesus glorificado, esse Jesus magnífico, tremendo. E ali João descreve com detalhes Jesus. Ele fala dos seus cabelos que eram brancos como a neve. Ele fala que da sua boca saiu uma espada de 2 gumes. Ele fala da sua voz, que era a voz de muitas águas. E ele descreve com muitos detalhes como é esse Jesus tremendo. E ele fala, olha, esse Jesus, eu contemplei ele andando no meio do candeeiro. Porque, amados, a gente tem uma facilidade tão grande de fechar os olhos e imaginar Jesus, E muitas vezes o Senhor nos permite até ter uma experiência de contemplar Jesus. Eu já tive essa experiência uma vez. Imagina
João, ele teve essa experiência tremenda, mas ele também deixou bem claro que Jesus é aquele que passeia no meio dos candeeiros. Ou seja, Jesus passeia no meio da igreja. Jesus passeia no meio do seu povo. E eu quero te dizer nessa manhã, não é diferente. Jesus, ele está no nosso meio. Ele está passeando no nosso meio. Amém? Ele está aqui no nosso meio. E da mesma forma que João pôde contemplar esse Deus vivo, esse Deus tremendo, esse Deus vencedor. Porque João não contemplou um Jesus derrotado, um Jesus ferido, um Jesus que foi cuspido no rosto, que foi maltratado pelos seus algozes. Não, João contemplou um Jesus vencedor. Amém? E eu quero te dizer que é esse Jesus vencedor que está no nosso meio. É esse Jesus grandioso que está no nosso meio. E eu fico vendo assim, João, ele teve esse privilégio de contemplar Jesus já na sua velhice. E eu vejo assim, vou fazer 50 anos agora no próximo ano. E eu fico vendo como a minha vida mudou. Quando a gente vai chegando na maturidade, né, William? A gente vai criando uma estabilidade em Deus. A gente vai criando uma serenidade em Deus. Aprende a descansar em Deus. Aprende a confiar. Aprende a entender que Jesus é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas. Né? Quando a gente é novo, né, William, a gente tem aquele ímpeto, aquele nosso eu quer falar mais alto, mas aí você vai aprendendo que importa você diminuir e que Deus cresça. Amém, amados? E eu quero te dizer que nessa manhã é uma manhã de visitação do Senhor. Amém? E a palavra do Senhor, amados, voltando aqui à palavra do Senhor, João, ele deseja a esse discípulo Gaio toda sorte de bênção. E hoje em dia é tão difícil você ver alguém desejando coisas boas a outro, né? Você liga a televisão, você só vê desgraça, né? Você só vê destruição, você só vê maldade, né? E João, ele deseja a esse discípulo Gaio toda sorte de bênção, porque na verdade João, ele se alegrava de ver a vida de Gaio, que era uma vida de crescimento em Deus, uma vida firmada na verdade. Tanto é que ele afirma isso: olha, Gaio, você está firmado na verdade, isso me alegra. E ele cita algumas características aqui de Gaio, que ele era um homem que demonstrava amor, era um homem fiel, era um homem acolhedor, era um homem que verdadeiramente tinha a obra de Deus no seu coração. Eu posso dizer que eu sou uma discípula do pastor William. Por inúmeras vezes, o William, quando ainda era um jovenzinho, eu conheci o William, ele ainda era adolescente. Ele ia lá para minha casa para ensinar a palavra de Deus, lembra, William? Todo sábado a gente se reunia na mesa e o William ia ensinar a palavra do Senhor para a gente. Eu acho que hoje o William, quando ele vê os discípulos dele, né, William, dando fruto, ele deve se alegrar, né? De ver os discípulos dele dando fruto, como João se alegrou em ver Gaio produzindo bons frutos. E é isso que eu quero profetizar sobre a tua vida nessa manhã. Eu quero profetizar que você vai ser um discípulo que vai dar muitos frutos, abundantes frutos na presença do Senhor. Eu quero profetizar que você vai estar firmado na verdade do Senhor. Eu quero profetizar que você terá uma vida próspera e cheia de saúde, e que será abundante a tua alma em Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, amados, João, ele profetiza essa prosperidade, esse firmamento de Gaio na verdade. E eu quero trazer ao teu coração algumas leis desta verdade
nessa manhã que você precisa estar firmado nela, para que você verdadeiramente tenha uma vida próspera, que tudo te vá bem, que seja próspero a tua alma e que você tenha uma vida abundante com saúde. Amém? E a primeira lei que eu quero trazer ao teu coração nessa manhã é a lei da oportunidade. Mateus no capítulo 5, a partir do verso 44, a palavra de Deus diz assim: vosso Pai que estás nos céus, faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justo e injusto. A palavra de Deus, dentro dessa lei, nos promete que todos terão oportunidades iguais diante do Senhor. Todos terão a sua cota de oportunidade. A chuva vai cair sobre justo e injusto. Amém, amados? E eu quero te dizer que nós precisamos discernir o tempo da nossa oportunidade. Tem muita gente boa, muita gente de Deus, que por não ter discernimento da palavra, por não ter uma vida de oração, de comunhão, deixa de observar e aproveitar o tempo da oportunidade. Amém? Mas você pode dizer para mim, pastora, eu confesso para você que eu não estou tendo muitas oportunidades. Eu estou tendo muitas adversidades. Mas Deus, Ele pode transformar as tuas adversidades em grandes oportunidades. Porque é na luta, é na batalha que se levanta verdadeiros guerreiros. Mas é também na luta, na batalha, que você conhece o covarde. Amém? Porque na verdade, amados, não importa qual é a situação que você está vivendo, nem o que fizeram com você. Pastora, na verdade eu não estou tendo muitas oportunidades não. Eu estou tendo mágoa, estou tendo decepções, eu estou tendo tristeza. Não importa qual é a situação que você está vivendo, nem o que fizeram com você. O importante é o que você vai fazer com aquela situação, com aquela condição que você está vivendo. Amém? E Deus, Ele pode te dar uma unção tão grandiosa que você vai saber transformar as adversidades em grandes oportunidades. Eu confesso que nesses 20 e poucos anos já de evangelho, eu já vivi inúmeras adversidades. Mas se você permanecer firme e constante, você será como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Amém, amados? Se você não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, se você não retroceder, você pode ter certeza que Deus vai transformar toda maldição em bênção. Deus vai transformar toda a adversidade em uma grande vitória. Amém? E eu posso te dar um exemplo dentro da palavra do Senhor, a vida de José, amados. José foi um homem que sofreu todos os tipos de adversidade. Vendido pelos seus irmãos, rejeitado pela própria família, dado como morto, alguém que já nem existia mais, caluniado de coisas que ele não praticou, jogado no cárcere. Mas eu quero te dizer que nem o cárcere, nem a escuridão da masmorra pôde impedir a luz do Senhor de brilhar na vida de José. Nada pode impedir
impedir José de mostrar que ele servia a um Deus de excelência. Eu quero te dizer, nenhuma situação, nem ninguém vai poder impedir você de mostrar que você serve a um Deus de excelência. Amém? Quantos concordam com isso e pode glorificar o nome daquele que é fiel? Amém? Palavra do Senhor no livro de Provérbios, no capítulo 11, verso 27, diz: quem procura o bem, alcança o favor, mas o que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Então, amados, se você tem procurado fazer o bem, como Gaio, você pode ter certeza que você vai alcançar o favor do Senhor. Amém? Ah, pastora, mas tem uma situação na minha vida que ainda não foi mudada. Eu quero te dizer que se a situação ainda não foi mudada, é porque Deus está mudando ainda algo dentro de você. Se a circunstância ainda não foi transformada, é porque Deus está transformando algo em você. Amém? Ele está te amadurecendo, te preparando para você receber a grandiosidade daquilo que Ele vai fazer na tua vida, daquilo que Ele vai colocar nas tuas mãos. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida nessa manhã. Deus está preparando grandes coisas para colocar nas tuas mãos. Amém, amados? A segunda lei que eu quero trazer ao teu coração nesta manhã, para que você tenha uma vida próspera, é você seguir a lei da semeadura. Livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7 diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Livro de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6 diz: o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com abundância, em abundância ceifará. O Senhor aqui está falando da lei, da causa e efeito. Amém? Ele está dizendo, olha, aquilo que você plantar, é isso que você vai colher. Eu não sei qual é o tipo de semente que você tem plantado. Se é semente da incredulidade, semente do desânimo, de achar que nada vai acontecer, que nada vai mudar. Se é a semente da angústia, da tristeza. Mas nessa manhã, eu quero profetizar que os celeiros dos céus estão abertos ao teu favor. E você vai escolher boas sementes. Sabe por quê? Este ano de 2013 é um ano de plantação e um ano de grandes colheitas. É um ano de direção profética na tua vida. Quando foi a virada do ano, Deus me deu uma palavra profética. Ele disse: filha, este ano vai ser um ano de direção profética para o meu povo. Ano de uma grande mudança. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Este ano será um ano de direção profética. Este ano será um ano de grandes transformações. Este ano será um ano de grandes mudanças na tua vida. Sabe por quê? O anjo do Senhor está na tua frente. E as sementes que estão na tua mão vai cair na terra e vai produzir bons frutos. E grande será a tua colheita. Amém? Tem um dito popular que diz que aquilo que você não quer que os outros te façam, não faça ao teu próximo, não é verdade? Ah, todo mundo fala, se você não quer que te façam mal, então não faça isso aí com o teu próximo não, para, né? Não te acontecer o mesmo, não é isso que a gente sempre pensa e fala? Só que Jesus, Ele leva isso para o campo das boas ações. E em Mateus capítulo 7, verso 12, ele diz o seguinte: portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus estava dizendo, olha, não é bem isso não. Você deve praticar as boas obras. Se você quer o bem, faça o bem, faça aquilo que você quer para a tua vida, para
o seu próximo. Antes de você pensar em fazer o bem para você mesmo, faça para o teu próximo. Era isso que Jesus estava dizendo. E eu quero profetizar, amados, que através da tua vida, muitos serão levantados, muitos serão restaurados, muitos serão curados, muitos serão transformados. Sabe por quê? Você vai ser instrumento de Deus para levantar a muitos. Você vai ser pai de nações, você vai ser mãe que vai gerar os frutos do Senhor. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida e sobre esta igreja. Amém? Eu louvo a Deus, amados, por homens como o pastor William, que ele não está preocupado com igreja cheia. Eu tenho certeza disso. O William é igualzinho a mim. A gente não está preocupado, né, William? Se tem 10, 15, 20, 50, 100, porque um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E é muito melhor você ter 12 discípulos bem formados do que você ter uma multidão que não tem formação em nada, não tem o caráter de Cristo. E é o que a gente está vendo hoje, né? Crescimento da multidão, a multidão que só vai atrás do pão, do peixe. Isso me preocupa, eu tenho certeza que preocupa o pastor William também. Porque quem conhece a verdade, ele quer levantar filhos gerados na verdade. Ele se preocupa que você esteja firmado dentro da palavra. Porque aquele que está firmado na palavra, amados, pode ter certeza, ele não vai ser levado por qualquer vento de doutrina, não. Ele não vai ser abalado, não. E hoje a gente só vê o povo correndo atrás do pão e do peixe, só quer o milagre, e Jesus opera milagre mesmo. Ele continua o mesmo. Ele tem prazer em abençoar. Jesus opera milagre até dentro da igreja católica. Pensa que quando vai lá, muitas vezes alguém com sinceridade lá no pé do santo recebe uma cura. Aquilo foi Deus que permitiu, foi Deus que fez. Mas eu quero te dizer que o teu pastor, ele está preocupado muito mais com a transformação do teu caráter. Porque quando o teu caráter é transformado, a tua vida é firmada na palavra, as outras coisas vão te ser acrescentado. Você pode ter certeza que não vai te faltar nada. Você vai ter uma vida abundante. Você vai ter abundância de saúde. Você vai ter uma vida próspera, porque a tua vida está firmada na verdade. Amém, amados? E Jesus fala isso, amados, que nós devemos viver a lei da semeadura. E nós devemos escolher boas sementes. Provérbios capítulo 11, verso 25, diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém? E eu quero profetizar que você vai ser fonte de saúde para as nações. Fonte de saúde para essa cidade chamada Sobradinho. Fonte de saúde para a nossa cidade chamada Brasília. Fonte de saúde para as nações da terra. Amém? Terceira lei que eu quero trazer ao teu coração nessa manhã é a lei do aconselhamento. Provérbios capítulo 15, verso 22 diz: onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselhos eles serão estabelecidos. O Senhor está dizendo aqui que nós devemos viver em unidade. Nós devemos aprender uns com os outros. Nós devemos dar ouvido a homens e mulheres de Deus. Nós devemos receber conselho da nossa liderança. Nós devemos, antes de tomar uma atitude, compartilhar com o nosso amigo, com o nosso próximo, que a gente sabe que tem um discernimento em Deus. Porque se você não aprende a ouvir bons conselhos, você está sujeito a perder a guerra. Todos os grandes reis de Israel tiveram conselheiros. E aqueles que tiveram bons conselheiros, como Davi teve bons conselheiros,
ele sempre vencia a batalha, porque ele compartilhava com seus conselheiros, ele mandava chamar o profeta Samuel para consultar a Deus. Davi também ouvia o conselho daquele que é o maior conselheiro, que é o Espírito Santo. E Davi falava: Senhor, hoje eu vou contra os meus inimigos ou não? Eu saio para a batalha ou não? E Deus sempre dava a direção para Davi: saia, vai lá Davi, fica atrás da moreira. Sai Davi, porque hoje mesmo eu vou entregar os inimigos na tua mão. E eu quero te dizer que na tua vida não faltará bons conselhos. Sabe por quê? Os teus projetos serão estabelecidos. Tudo aquilo que você tem projetado te sairá bem. Amém, amados? Não importa os inimigos que se levantem. Eu quero te dizer que se Deus te fez a promessa, Ele é fiel para cumprir, amados. Não importa os adversários, quem vai guerrear as tuas guerras é o Senhor. Eu quero te dizer que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. O inimigo pode vir contra ti por um caminho, mas por 7 ele há de fugir da tua presença. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 27, verso 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Eu quero te dizer que Salomão se refere a um homem que está instruindo outro homem. Ninguém é o dono da verdade. Eu fico tão triste quando eu vejo a arrogância nos púlpitos. Oh, eu sou o tal, eu sou o dono da verdade. Tadinho dele. Porque se não for o Senhor dando graça e ajudando, a queda dele será repentina. Ninguém é dono da verdade. Nós temos muito o que aprender uns com os outros. A palavra de Deus diz que aonde há unidade, união, o Senhor ordena a sua bênção. E eu quero te dizer que nessa manhã Deus está dando uma ordem ao teu favor. Ele está ordenando sobre a tua vida as bênçãos dele que enriquece e não acrescenta dores. Amém? Olha o que diz Provérbios capítulo 24, versos 5 e 6. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselhos está a vitória. Amém, amados? Então mais poder tem o sábio do que o forte. Mais conhecimento tem, melhor é o homem de conhecimento do que o robusto. Hoje nós estamos vivendo inversão de valores, né? É o povo na academia ficando robusto, né? Buscando muque, né? Buscando força. Né? Não tenho nada contra você fazer exercício. Pelo contrário, te aconselho, faça. Faz, viu, pastor? Tem que fazer a sua caminhadinha, tem que fazer seu exercício físico, porque nós somos corpo, alma e espírito. O povo de Deus não pode ser ignorante e achar que não precisa cuidar do corpo. Precisa, você tem que cuidar da sua alimentação. Você tem que procurar estar praticando algum tipo de exercício físico, se você quer ter uma qualidade de vida. Agora a palavra de Deus aqui diz que melhor é aquele que tem o conhecimento do que o robusto. E é na multidão de conselhos que se vence a guerra. Eu quero profetizar que você vai estar junto com o teu pastor, junto com a tua pastora, na multidão de conselhos ali, em unidade, e vocês vão vencer a guerra, vocês vão vencer a batalha, vocês vão vencer os principados, as potestades, porque a palavra de Deus diz que a nossa
guerra, a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades e dominadores do mal. A palavra do Senhor também nos diz que as nossas armas, elas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus. Eu quero profetizar que você vai ter arma suficiente para você vencer a batalha nessa cidade. Você vai ter arma suficiente para conquistar a guerra, para vencer a guerra. Eu sei que existe uma guerra espiritual, eu sei que existe uma guerra travada, mas eu quero te dizer que na multidão de conselhos, Deus estabelece a vitória. Amém? Haverá essa unidade nessa igreja. Eu sei que não é fácil, amados. Começo de obra. Nossa igreja agora, até vou agendar contigo, viu, reverendo? Nossa igreja agora vai comemorar 13 anos. Os 3, 4, 5 primeiros anos, a gente passa pelo fogo. A gente é provado de todos os tipos e maneiras. Sabe por quê? Deus está estabelecendo bases firmes para uma grande vitória. Deus está estabelecendo bases profundas para que seja levantado uma grande obra. E é isso que eu profetizo sobre a tua vida, pastor. É isso que eu profetizo sobre este ministério. Deus vai dar vitória no tempo certo. Será estabelecida a vontade do Senhor. Amém? Agora, amados, a quarta lei que eu quero trazer ao teu coração é a lei da utilidade. Provérbios capítulo 27, verso 18 diz: quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. A tua obra não é em vão no Senhor. Se você tem cuidado bem das coisas de Deus, se você tem cuidado bem da tua liderança, pode ter certeza, você terá tratamento de honra. Ah, mas o pastor não falou comigo hoje. Ah, a pastora não me abraçou. Amados, a honra vem de Deus. A palavra de Deus diz que na frente da honra vai a humilhação. Quem vai te honrar, quem vai te levantar é o Senhor. É Ele que vai estabelecer sobre a tua vida a honra. Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios que honra e riqueza vem do Senhor. E eu quero profetizar a honra que vem de Deus sobre a tua vida. Se você tem sido fiel na obra do Senhor, você não está fazendo nada para homens não, você está fazendo é para Deus. Quando você cuida bem de uma figueira, quando você trata bem o seu Senhor, você pode ter certeza, trata bem das coisas de Deus, e Deus vai trazer o melhor sobre a tua vida. Deus vai te honrar, vai estabelecer sobre a tua vida o melhor dessa terra. Amém? Eu estava falando com a minha filha esses dias. Deus tem levantado a Laís, ela está cuidando dos jovens. E está na frente da dança das meninas. Sem contar o departamento infantil que ela sempre ajudou. E ela disse: mãe, você mesmo nunca falou para mim que era para mim cuidar dos jovens. Eu falei: Laís, quem vai levantar o teu ministério não sou eu. Quem vai levantar o teu ministério é Deus, e é a sua intimidade com Ele. Não é porque eu sou a sua mãe que você vai ser levantada dentro da igreja, não, minha filha. É você que tem que buscar em Deus a definição daquilo que Deus tem para com a tua vida dentro da obra dEle. E eu quero te dizer que é você que tem que buscar em Deus como você deve cuidar da figueira, o que você deve fazer dentro dessa figueira. Eu quero te dizer que quando você faz com fidelidade, pode ter certeza, Deus trará honra abundante sobre a tua vida. Eu vejo lá na igreja, amados, aqueles que começaram me ajudando ali, limpando a igreja, cuidando das coisas mínimas.
hoje estão lá em cima. Não só dentro da casa do Senhor, ministerialmente, mas também profissionalmente. Eu tenho um presbítero meu lá, o Sérgio. O Sérgio chegou totalmente drogado na igreja, com a família destruída. A esposa tinha largado ele há 1 ano e 2 meses e não queria mais nem saber dele. E ele entrou dentro da igreja e ele falou assim para mim: pastor, eu queria que a senhora orasse pelo meu casamento. Aí ele disse que Deus usou minha boca e disse assim, eu nem me lembro disso: olha, não vou orar por casamento nenhum seu, porque Deus primeiro quer libertar a tua vida, tratar com você, depois Ele vai restaurar o teu casamento. Sérgio ficou dentro da igreja. Ele disse que atravessou a W3 e falou: nunca mais vou entrar dentro dessa igreja. Aí o Espírito Santo falou com ele assim: você vai voltar sim, porque aí está a tua cura, aí está a tua restauração. E ele voltou para a igreja, ficou firme na presença do Senhor, ficou liberto das drogas. Ele não usava droguinha não, ele usava crack, cocaína, tudo que você pensar. Aí ele começou: pastor, eu posso cuidar da igreja? Ser o zelador? Pode, Sérgio. Você vai ser o zelador da igreja. Deixei ele ser o zelador da igreja. Hoje Sérgio trabalha numa empresa de telecomunicações. Ele já foi promovido 3 vezes. Já está fazendo universidade. A esposa dele voltou para dentro de casa. Deus ainda deu mais um fruto, que era o fruto da restauração plena do casamento. E ele está uma bênção, pregando já em várias igrejas, se levantando na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque ele se posicionou. Quando você se posiciona em cuidar bem das coisas de Deus, você pode ter certeza, Deus Ele vai te recompensar. E eu quero profetizar essa disposição na tua vida. Eu quero profetizar que tudo aquilo que tem feito separação entre você e Deus vai cair por terra. Tudo aquilo que tem amarrado a tua vida para você não trabalhar na casa do Senhor vai ser eliminado da tua vida, e você terá bom ânimo. A tua mão será preparada para toda boa obra. Deus Ele vai fortalecer os teus joelhos trôpegos para que você esteja na presença do Senhor clamando, e Deus te levantará como um instrumento dele vivo nesses últimos dias da terra. Amém? A palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 4, verso 16, diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe praticar o bem e não tem feito, eu quero te dizer que você está pecando, praticando o pecado da omissão. Amém? Romanos capítulo 12, a partir do verso 4, diz assim: assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da sua fé. Se ministério, dedique-se a ele. Se ensino, esmere-se em o fazer. Se exortar, faça com amor. Se de contribuir, com liberalidade. Se você preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Paulo estava dizendo: olha, dentro da igreja, o corpo de Cristo é formado por vários membros. E cada um tem uma função. Se você está na frente dirigindo, faça isso com diligência. Se é para exortar, faça com amor. Se você tem um chamado de contribuir, faça liberalmente. E eu quero profetizar que Deus, Ele vai trazer definição ministerial para a tua vida. Ele vai trazer definição ministerial para o teu coração. E você vai exercer a função certa, no lugar certo, porque Deus te escolheu. E se Ele te escolheu, é porque Ele tem um projeto na tua vida. Ele te chamou para você ser útil dentro da casa dEle. Ele te chamou para você ser útil dentro da obra do Senhor. Ele te chamou para você ser útil dentro da tua família. Ele te chamou para você ser útil na sociedade que você vive. Ele te chamou para você ser útil na nação que você pertence. E eu quero profetizar essa capacidade
sobre a tua vida. Amém? Quantos tomam posse disso? Amados, eu quero te dizer que a chave que muda todas as coisas está na mão do povo de Deus. A palavra de Deus diz que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Só que tem muito crente que acha que primeiro é ligado lá no céu, para depois chegar aqui na terra e cair em cima da cabeça dele, né? Sem ele fazer nenhum esforço. É assim, né? Que tem muitos que pensam. Mas eu quero te dizer que não é bem assim, não. Meu genro, agora, esse mês agora, ele foi para o congresso lá da Lagoinha, do Diante do Trono. E Deus usou uma profeta lá da América, doutora Mary John, para profetizar sobre a nação brasileira. E ela disse: olha, Deus vai dar a segunda chance ao Brasil. E essa segunda chance depende totalmente do povo de Deus. Olha só a responsabilidade. Aquela mulher não sabia nem o que ela estava profetizando, amados. Mas nós que somos brasileiros e povo de Deus, a gente sabe. E Deus falou: olha, eu quero levantar essa nação como um celeiro para outras nações. Celeiro espiritual e material. Mas vai depender do meu povo orar e clamar, para que venha total redenção sobre essa nação. E Deus usou a boca dela dizendo: porque o meu propósito é destronar o demônio da corrupção dessa nação. E sabe o que é que Deus falou? A responsabilidade está com a igreja. E eu quero profetizar que através das tuas orações, através da tua boca, que você vai levantar a mão para os céus dessa nação e vai profetizar que o Senhor é Senhor dessa nação, porque a palavra de Deus diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus, Ele vai te usar para você ser um instrumento de transformação nesse tempo de agora. Assim como Deus levantou Esther, a palavra de Deus diz que Deus levantou Esther para aquele tempo oportuno. E eu quero te dizer, Deus te levantou para esse tempo oportuno. Você não está aqui por acaso não, meu amado. Você não está nessa situação, dessa condição, dessa nação hoje por acaso não. Você não nasceu brasileiro por acaso não. Deus não te escolheu por acaso não. Ele te escolheu porque Ele tem um grande propósito na tua vida. E você não pode perder essa oportunidade de Deus, de ser um instrumento na mão dele. A doutora Joyce Meyer diz: eu posso não estar onde eu gostaria de estar, mas estou muito feliz por saber que eu estou a caminho. Você pode até não estar ainda no centro da vontade de Deus, mas eu quero profetizar que você está a caminho. Você está chegando lá. Você vai conseguir, você vai conquistar, você vai estar no centro da vontade daquilo que Deus tem para você. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida, sobre o teu coração. Você não vai ficar entre dois pensamentos não. Você não vai ficar cocheando entre dois pensamentos não. Você vai ter certeza e convicção daquilo que Deus te chamou. Amém? Eu tiro por mim, amados. Se tem alguém que brigou com Deus mais do que eu, acho que foi Moisés. Porque eu não queria de jeito nenhum. Obra de Deus? Eu falava: Deus, o Senhor me dá tudo aí, Deus, menos isso. Igreja? Meu Deus, o William sabe, eu sempre tive disposição para ir, para pregar. Nunca tive preguiça, nunca tive desânimo. Mas quando Deus falava que ia me dar um povo para mim cuidar, aí a minha cabeça dava um nó. Eu falava: meu Deus, tudo menos isso. Porque eu sabia, amados, quão grande era o preço. Quão grande era o preço. Mas eu quero te dizer que se você perguntar hoje para mim: pastora, você está feliz? Estou feliz. Pastora, você tem convicção que você está no centro da vontade de Deus? Tenho convicção. Larguei meu emprego, professora universitária,
não me arrependo nem um pouco. Tenho convicção, amados, de que Deus me chamou para estar trabalhando na vinha dele, na seara dele, cuidando da figueira dele, sendo fiel ao meu Senhor. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida também. Chega de indefinição, chega de perder tempo, chega de você ficar, ai meu Deus, será que eu faço isso, eu faço aquilo? Deus vai trazer nas tuas mãos aquilo que você precisa fazer e produzir para a obra dele. Amém? A quinta lei que eu quero trazer no teu coração nessa manhã é a lei da gratidão. João capítulo 11, verso 41. Jesus dizendo, ele fala o seguinte: e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, tu sempre me ouves. Jesus, ele estava ali em uma situação onde ele tinha perdido, né, um grande amigo, Lázaro. Com certeza Jesus tinha Lázaro como um grande irmão, né, William? Porque tem amigos que são mais chegados do que irmão. Jesus era acostumado a dormir na casa de Lázaro, a comer na casa de Lázaro, a se hospedar na casa de Lázaro. Ele tinha total liberdade de chegar na casa de Lázaro, qualquer hora, qualquer minuto. Jesus vinha das suas viagens cansado, fadigado, e a casa de Lázaro era refúgio para Jesus. Mas antes do milagre acontecer, a primeira coisa que Jesus fez foi render graças a Deus, levantar os seus olhos para o alto e agradecer ao Pai tudo que Ele ia realizar. Eu quero te dizer, se você quer ver milagres na tua vida, comece a ter um coração grato. Começa a aprender a agradecer. Seja grato a Deus, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Eu quero te dizer, o Deus que você serve, Ele é um Deus bom. É Ele que te sustenta a cada manhã. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Amém, amados? Antes de remover a pedra, Jesus rendeu graças. E eu quero profetizar na tua vida, tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que já está cheirando mal, nessa manhã você vai levantar as tuas mãos para o alto. Vai olhar para o alto, porque a palavra de Deus diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. E vai começar a agradecer. Senhor, eu te agradeço pela minha família. E quando você agradecer, aquele que está lá que precisa ser alcançado, aquele que está lá que precisa ser liberto, aquele que está lá que precisa ser transformado, o Espírito Santo vai fazer uma grande obra. Aquela situação que já cheira mal, aquele casamento que já está destruído, aquele relacionamento que não tem mais jeito, começa a levantar a tua mão para o alto e começa a agradecer, porque quando você agradece, Jesus, Ele opera o milagre. Na Kamazate Zamona, é manhã de milagres, amados. Começa a agradecer, Senhor, eu te rendo graças pela vida dos meus filhos. Ai, pastora, mas o meu filho está desviado, o meu filho não está nas drogas. Eu quero te dizer que quando você começar a render graças, o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, vai fazer uma grande obra no coração daquele que precisa ser transformado. O nosso problema, amados, é que a gente murmura muito e olha para a situação que está fedendo, que está cheirando mal, e a gente não consegue render graças diante dessa situação. Aí aquela situação nos envolve, aquele mau cheiro toma conta, aquele espírito de morte que está travando ali, que está prendendo tudo, prende as nossas vidas e a vida dos outros. Mas quando você
faz a coisa certa, quando você começa a render graças, eu quero te dizer que o inferno ele é envergonhado, o diabo fica confundido, o inimigo fala, mas como pode? Eu estou fazendo isso na vida daquele cara, eu estou fazendo isso na vida daquela mulher, e eles ainda continuam adorando, continuam rendendo graças. Eu quero te dizer, levanta a mão para o alto e começa a glorificar ao Deus que você serve. La Camazates Amona. Comece a engrandecer o Deus que você serve, amados. Eu me lembro, eu orei 6 anos, o William sabe bem da minha história. 6 anos pela vida do meu marido. Meu marido saía ele trabalha, ele era agora ele é aposentado, mas ele saía da Caixa, ele era funcionário público da Caixa, ele já saía com a turminha dele, um grupinho de choro. Ele tinha um grupo de choro, de tocar chorinho. E já ia para os bares, para as festas. Todo dia tinha festa, todo dia tinha evento. E eu ali chorando nos pés do Senhor. Orando. Chegou um dia que eu falei, Senhor, não vou chorar mais não. Não vou chorar mais. Quer saber de uma coisa? Com bênção ou sem bênção, eu vou te servir. E se o Senhor se levantar hoje do trono e falar, filha, eu vou te matar. Eu vou te dizer que o Senhor é bom. Amados, depois que eu disse isso para Deus, o céu se rasgou. Deus salvou meu marido, salvou todo o grupo que tocava com ele, salvou todos, nenhum se perdeu, estão todos tocando dentro da casa do Senhor. E Deus começou a desenrolar aquilo que Ele tinha comigo na terra. Foram 6 anos só de deserto, só chorando, só chorando, só chorando, olhando para aquilo que estava mal cheiroso, olhando para a situação que estava morta, o casamento que estava morto, o relacionamento que estava destruído. Mas quando eu falei, Deus, ó, eu te rendo graças, com bênção ou sem bênção, eu estou te louvando. Eu quero te dizer, começa a agradecer, começa a exaltar o Senhor, começa a adorar, começa a dizer, Senhor, eu sei que o Senhor é soberano, eu sei que o Senhor é grande, eu sei que o Senhor é fiel, eu te rendo graças, eu não vou olhar para a circunstância, eu não vou olhar para a situação adversa, eu não vou olhar para aquilo que o inimigo está me mostrando, mas eu vou te render graças diante dessa situação. Amém, amados? Palavra do Senhor que eu quero trazer ao teu coração. A última lei para nós encerrarmos, que nós devemos estar debaixo dela para nós termos uma vida próspera, é a lei da esperança. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3 diz que Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Amados, o Senhor te chamou para uma viva esperança. Enxuga as lágrimas dos teus olhos, porque há esperança para o teu futuro. Se tem uma coisa que você não pode perder na tua vida, é a esperança. Isso me faz lembrar do profeta Isaías no capítulo 6. Quando o profeta Isaías se deparou com uma situação de total adversidade na vida dele. O rei estava morto. A sociedade estava destruída. Um povo cheio de iniquidade, de impuros lábios. Os lábios do povo não adoravam a Deus. A nação economicamente estava falida. O trono estava vazio. Isaías tinha perdido um parente. E na hora da dificuldade, na hora da luta, ao invés de Isaías olhar para o povo, olhar para o trono vazio, olhar para a sociedade destruída, olhar para a circunstância da vida dele, Isaías resolveu olhar para o alto. E a palavra de Deus diz que Isaías, ele contemplou o Senhor assentado num alto e sublime trono. E as vestes do Senhor enchia toda a casa. E a palavra de Deus diz
que os anjos, os serafins e querubins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu quero profetizar que a terra está cheia da glória do Senhor. A terra que somos nós nessa manhã está cheia da glória do Senhor. Na hora da luta, na hora da dificuldade, você não vai olhar para a circunstância, mas você vai olhar para uma viva esperança. Amém, amados? O mundo diz que a esperança é a última que morre. A esperança deles morre mesmo, amados. Mas a nossa esperança, ela é viva. A nossa esperança se chama Jesus. A nossa esperança, ela é viva e é eficaz. Eu quero te dizer, seja como o salmista Davi: ainda que um exército se levante contra mim, eu não temerei, nele esperarei. Tenha confiança. Tenha esperança, creia que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Quando o salmista Davi diz: o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo: o Senhor é o Deus que faz acontecer. E eu quero te dizer que o Deus que faz acontecer está aqui nessa manhã, renovando a esperança no teu coração. Você está debaixo de uma lei que se chama a lei da esperança, e essa lei está dentro dessa palavra. E eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela está caindo como chuva sobre a tua vida, ela está regando a tua vida, e ela vai fazer aquilo que apraz. Eu quero profetizar nessa manhã que a esperança está sendo renovada. Olha para aquela situação difícil, olha para aquela circunstância difícil e coloca diante da presença do Senhor, e levanta os teus olhos para o alto e contempla Deus assentado em um alto e sublime trono. O profeta Isaías, ele contemplou a soberania do Senhor. Ele estava assentado num alto e sublime trono. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que as nações para Deus são como um pingo de água num balde. Traz lá um balde, deixa eu jogar aqui um pingo dentro. E vou mandar você pegar esse pingo para ver se você consegue pegar. Se as nações é um pingo de água, imagina o que nós somos dentro desse pinguinho, hein William? Nós somos o que dentro desse pingo? É como você jogar, amados, uma sardinha dentro de um oceano e falar para a sardinha: vai lá, me dá a dimensão desse mar que você está nele. Mesma coisa. Nós somos como a sardinha. É você dizer: vai aí, mede a dimensão do Deus que você serve. A sardinha tem condição, William, de medir a dimensão do mar? Não tem. Nós também não temos condições de medir a dimensão do Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é magnífico, Ele é soberano. E eu quero te dizer que Ele está assentado num alto e sublime trono, e a terra serve de escabelo dos seus pés. Deus é soberano, Ele está acima do teu problema. O que é o teu problema para Ele? Se as nações são como um pingo de água, dentro desse pinguinho de água, eu e você somos quase que nada. O nosso problema é o quê? É nada. Eu quero te dizer que nessa manhã, o Deus que é grandioso, o Deus que é tremendo, Ele está vindo de encontro à tua causa, à tua necessidade, porque Ele diz: apresenta-me as tuas causas para que eu possa te justificar. E eu quero te dizer que nessa manhã Deus está sondando o teu coração. Você vai sair daqui com a tua vida transformada. Você vai sair daqui nessa manhã de posse da tua vitória. Aquela situação, quando você chegar dentro da tua casa, vai ser mudada. Sabe por quê? O Deus grandioso, o Deus poderoso, o Deus soberano, aquele que está num alto e sublime trono, Ele manda te dizer: eu estou no controle da situação para te dar a minha vitória. Na Gaziana Ravena. É tempo, pastor William,
de multiplicação dentro dessa igreja. Levou-ve as artes a mar. Há uma unção de multiplicação, lecamazotes amona. E Deus manda te dizer: não temas, porque eu estou no controle da situação. Levou-ve a vaz e a grena. E Deus vai levantar essa igreja para fazer a diferença nessa cidade, diz o Senhor Jeová. Revolve a zana. Sabe por quê? O Deus que é soberano está neste lugar. Aquele mesmo Jesus que João contemplou, que passeia no meio dos candeeiros, nessa manhã ele passeia no nosso meio. Recebe um abraço do teu Deus, recebe cura na tua alma, recebe definição no teu chamado, recebe a unção para você discernir o tempo da visitação do Senhor. Chegou o tempo oportuno, e esse tempo é o tempo da visitação de Deus neste lugar, é o tempo da visitação de Deus na tua vida. E eu quero te dizer, é tempo de mudança, diz o Senhor Jeová. Se coloque de pé na presença do Senhor.